Vamos lá. Boa noite. Eu sou Emanuel Barcelos e vou explicar um pouquinho sobre a respiração celular e suas etapas. E ela é dividida em três etapas. A primeira é a quebra da glicólise, que ocorre fora da mitocôndria, no citoplasma, e sem o oxigênio, que é a partezinha preta ali, que tem o número 1 ali, ó, quadradinho. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz da mitocôndria e sem oxigênio também, que é a partezinha laranja clarinha ali. E a terceira etapa é a cadeia respiratória, que ocorre na crista da mitocôndria, que é esse zigue-zague ali, né, que está o número 3 em cima. E primeiro nós vamos começar com a quebra da glicose, que é a glicólise. A quebra da glicose, nós começamos com 6 carbono, e nós precisamos quebrar esse carbono. Só aí, para isso, nós vamos lá e gasta 2 ATP, joga 2 ATP lá. Só que sozinho, esses ATP não conseguem fazer essa quebra, porque eles são muito fracos ainda. Aí, pede ajuda para 2 fosfatinhos que estavam passando ali e junta um fosfato em cada ponta. E aí o fosfato puxa um de cada lado e o ATP entra no meio para quebrar esse no meio e virar o piruvato. Só que sempre que ocorre essa quebra, nós perdemos hidrogênio e elétron. E o carbono, sempre que ocorre a quebra do carbono, nós perdemos hidrogênio e elétron. E o NAD, tinha 2 NAD ali boiando, foi lá e pegou 2 cada um esses hidrogênios, viraram NADH. Aí depois de quebrar no meio, ficamos com 3 carbonos só separados, um para cada lado. Um para cada lado ali, que é o piruvato. E com um fosfatinho na ponta. Só que aí tem muito fosfato ali andando em volta. E eles são atraídos para essa outra ponta do piruvato. Concluindo assim, nós conseguimos ficar com o saldo de 4 ATPs. Eu esqueci de falar, mas lá em cima nós tivemos que gastar 2 para começar essa quebra. E aí conseguimos 2 piruvatos. E outra coisa que vale lembrar é que sempre que ocorre a quebra dos carbonos, igual foi ali que era glicose, virou piruvato, sempre que ocorre essa quebra, libera hidrogênio e elétron. Esse piruvato ele precisa muito entrar no ciclo de Krebs para continuar essa geração de energia. Só que o piruvato ele não consegue. Para isso ele vai ter que perder um carbono e sempre que quebra um carbono, perde um carbono, libera hidrogênio e elétron. Esse carbono que se perdeu vira gás carbônico e o NAD que estava ali boiando rouba esse hidrogênio. E aí, como só ficou 2 carbonos do piruvato, ele vira acetil. E aí esse acetil se junta com a coenzima A e vira acetil-CoA. E isso ocorre 2 vezes, igual mostrado aqui, no outro ciclo ocorre a mesma coisa. E aí agora eles conseguem entrar no ciclo de Krebs. Chegamos aqui no ciclo de Krebs, o acetil-CoA está ali em cima, ali ó, para cima do quadradinho vermelho, e o acetil-CoA se junta com os 4 carbonos do oxalacetato e vira o citrato com 6 carbonos. E agora ele começa a perder alguns carbonos. Então o citrato tem 6 e vai lá e perde um carbono, virando o alfa-cetoglutarato. E sempre que perde um carbono, esse carbono vira gás carbônico e o hidrogênio libera um hidrogênio elétron. E o NAD sempre vai lá e rouba esse hidrogênio que é liberado. O alfa-cetoglutarato também vai se quebrar e vai perder um carbono, virando o succinil. E sempre que quebra um carbono, que perde um carbono, libera um carbono, ele vira gás carbônico e o hidrogênio libera hidrogênio e elétron, e o elétron que é liberado, o NAD vai lá e pega. Aí a partir do succinil não se perde mais carbono. Porém, ele vira succinato com 4 carbonos ainda, porque uma molécula de fosfato que estava passando ali se juntou com ele, grudou nele. E aí entra a parte dos primos, do NAD e do ATP, que é o GDP e o FAD. O GDP viu essa molécula de fosfato lá moscando, foi lá e pegou para ele. E virou o GTP, que no futuro vira o ATP, energia. E como ocorreu essa troca o GDP roubou esse carbono, ocorreu uma quebrinha ali e liberou um hidrogênio. E o FAD, primo do NAD, como é um pouquinho mais fraco, ele roubou esse hidrogênio que ficou moscando ali. Só que mesmo assim ainda continua com carbono, com 4 carbonos, porque não perde mais.
Então o succinato passa a ser fumarato, com 4 carbonos. Porém, no fumarato, junta uma molécula de água com ele. E aí o NAD, um cara esperto, vai lá e rouba essa molécula de água, que vira um malato. Continua com 4 carbonos, só que muda o seu nome. Então tá com a molécula de água, o NAD foi lá, roubou esse hidrogênio da água e agora ele passou a ser malato. E o NAD virou NADH, porque roubou esse hidrogênio. E aí voltou lá pro começo, aí volta pro oxalacetato e continua o ciclo. Chegamos na terceira etapa, a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, como vocês podem ver ali, tem umas bainhas de proteína ali. Essas bainhas de proteína, o NAD, que é um cara um pouquinho mais forte, ele chega ali e libera 2 hidrogênios. E nessa ilustração aqui, ó, mostra um caminho ali que tem um Ezinho, não sei se dá para ver. Um Ezinho que é o elétron, que é o canal do elétron, que ele não consegue entrar por essa bainha de proteína. Então o NAD vai lá, libera 2 nessa primeira, o elétron puxa mais 2. Libera 2 nessa segunda, o elétron vai lá e puxa mais 2. E na terceira ele libera só 2, porque ele já não tem mais tanta força assim. E o elétron, ele não está sendo atraído lá para cima. Ele está sendo atraído aqui para a ponta, aqui, ó, onde tem uma molécula de oxigênio ali. Um oxigênio está esperando ele ali, atraindo ele, falando vem, vem, vem. E ele está indo e atraindo os hidrogênios. E aí, como o NAD anda sempre com o primo dele também vai jogar alguns hidrogênios ali. Só que o primo dele é um pouquinho mais fraco, então na primeira bainha ali, ele não vai conseguir mandar hidrogênio. Ele vai conseguir só a partir da segunda, que vai mandar 2 e o elétron atrai mais 2, e na terceira, que parece um dente ali, ele manda 2 hidrogênios também. Então na primeira vai passar 4 do NAD, aí na segunda passa 8, que é 4 do NAD e 4 do FAD, e na terceira, que parece um dente, vai passar 4. Aí, esse elétron que puxa esses hidrogênios, ele é atraído pela molécula de oxigênio lá, como eu falei. E quando eles se juntam lá no final, ele sai em forma de água, de H2O. Só que esses hidrogênios que ficaram lá em cima, eles não podem ficar lá por muito tempo, que eles começam a ser mandados embora. E nesse último canalzinho aqui, ó, sempre ali vai ter uma molécula de fosfato esperando ele sair. Então esses elétrons começam a sair e começam a se juntar ali. Esses hidrogênios começam a sair e se juntar ali. Onde eles começam a se juntar, se juntam com a molécula de fosfato e vira o ATP. Aí nós terminamos a cadeia respiratória com 2 NADs da glicólise, 8 NADs do ciclo de Krebs, totalizando 20 ATPs. E do NAD, da quebra da glicose lá, 5 ATPs, e 2 FAD do ciclo de Krebs, que é o primo lá do NAD que pegou um hidrogênio emprestado lá, roubado. Chegando assim com um total de 28 ATPs na cadeia respiratória. E no final de tudo, na respiração celular, nós concluímos com 2 ATPs na glicose, que é a primeira etapa, 2 ATPs no ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, e 28 ATPs na cadeia respiratória, que é a terceira etapa, totalizando assim 32 ATPs.